O céu morria devagar quando Lara atravessou o portão de ferro forjado do velho cemitério. As nuvens espessas pintavam o horizonte com tons roxos e acinzentados, e a luz do dia, já fraca, se dissolvia entre as copas retorcidas das árvores. Cada passo que ela dava fazia o mundo ao redor parecer mais distante, como se estivesse atravessando uma fronteira invisível entre o real e o que não deveria ser lembrado. As lápides antigas, cobertas por musgo e tempo, erguiam-se como ruínas esquecidas. Algumas inclinavam-se como se estivessem à beira de cair, outras pareciam ter sido partidas por mãos invisíveis. Lara sentia que estava sendo observada, mesmo sem ver ninguém. Não havia vento, mas as folhas secas espalhadas pelo caminho se moviam como se sussurrassem entre si. O ar ali dentro era denso, carregado de umidade e silêncio. Um silêncio que não era ausência de som, mas a presença sufocante de algo escondido, uma quietude que esmagava o peito e tornava cada respiração um esforço. Ela sentia um arrepio rastejar por sua espinha, frio e cortante, diferente de qualquer sensação que já tivera antes. Ela não sabia ao certo por que estava ali. Era como se tivesse sido puxada, chamada por algo que não se explicava com palavras. Nos últimos dias, sonhos estranhos, uma sensação persistente de ser observada haviam tomado conta de sua mente. E naquele final de tarde, sem planejar, os passos a conduziram até o lugar que habitava suas visões. À medida que avançava entre os túmulos, ouviu um som baixo, quase imperceptível. Não era o canto de pássaros, nem o farfalhar das folhas. Era um murmúrio tênue, como um sussurro distante tentando atravessar o véu que separa os vivos dos mortos. Seu coração começou a bater mais rápido, não de medo, mas uma estranha urgência. Havia algo ali esperando por ela. Algo que, de alguma forma, a conhecia. Lara parou diante de uma cruz de pedra parcialmente enterrada na terra úmida. Seu nome não estava escrito ali, mas ela sentiu que, de algum modo, aquela sepultura chamava. Seus dedos tremiam quando tocaram a pedra fria, e naquele instante o murmúrio aumentou ligeiramente, como um reconhecimento. O céu escurecia rápido, e as sombras cresciam entre as lápides como se ganhassem vida própria. E Lara, embora temesse que poderia encontrar, sabia que não poderia mais voltar. O cemitério não a havia apenas recebido. Ele a havia escolhido. A noite enfim se impôs por completo, engolindo os últimos vestígios do crepúsculo. A escuridão ali não era apenas ausência de luz, era espessa, pulsante, como um manto antigo que se arrastava pelas lápides. Lara caminhava devagar, sentindo que cada passo que dava mergulhava mais fundo em uma realidade que não lhe pertencia. O silêncio ao seu redor se tornava insuportável. E então, aos poucos, como sombras emergindo da própria escuridão, surgiram formas humanas que pareciam feitas de fumaça e lembrança. Algumas eram vagas, pouco mais que vultos cintilantes flutuando a poucos centímetros do chão. Outras tinham feições mais definidas, mas todas compartilhavam o mesmo olhar, olhos vazios, escuros como poços sem fundo, onde o tempo havia deixado sua marca de dor. Lara parou, o corpo rígido, como se o frio tivesse enraizado em seus ossos. As figuras não se aproximavam, mas também não recuavam. Elas simplesmente existiam ali, presas em algum ciclo quebrado, como se revivessem um instante de suas mortes repetidas vezes. Um homem sem rosto girava lentamente ao lado de uma lápide rachada. Uma mulher de longos cabelos molhados caminhava em círculos, os olhos fixos em algo que não estava mais ali. E havia muitos outros. Todos carregavam em sua presença um lamento silencioso, como se implorassem por algo impossível de alcançar. Lara sentia tudo. A tristeza sufocante que vinha dessas almas sem paz. A solidão delas escorria pelo ar e se agarrava a ela, como se desejasse ser compreendida, como se precisasse ser sentida para não desaparecer. A garganta dela apertava, como se tivesse engolido um soluço que não lhe pertencia. Seus olhos ardiam. Não havia gritos, não havia palavras, mas o sofrimento das aparições era tão denso que parecia preencher o cemitério inteiro. Ela tentou recuar, mas os pés não obedeceram. Um vento leve passou, mas não agitou suas roupas nem os cabelos. Só as folhas ao seu redor tremularam. O tempo parecia ter se rendido àquele lugar, como se ali tudo se arrastasse numa lentidão forçada. E então, em um gesto quase imperceptível, uma das aparições estendeu o braço na direção de Lara. Não era uma ameaça. Era um gesto cansado, desesperado, quase humano.
Um pedido mudo. Lara sentiu uma lágrima escorrer, quente, cortando o frio do seu rosto. Não sabia por quê, mas doía. Doía como se aquilo tudo tivesse a ver com ela. Como se aquela dor antiga ecoasse algo que sempre esteve adormecido dentro de si. Por um momento, ela pensou em fugir, mas algo mais forte a mantinha ali. Uma certeza muda de que, se partisse agora, as vozes que sussurravam à distância nunca a deixariam em paz. Ela estava cercada, sim, mas não como uma presa. Era mais como uma testemunha, uma convidada de um sofrimento que esperava há anos para ser visto. E naquele silêncio povoado por sombras e olhos vazios, Lara entendeu que estava apenas começando. As sombras continuavam a pairar ao redor de Lara, imóveis, como se esperassem por algo. O cemitério agora parecia respirar com um ritmo estranho, como se cada árvore, cada pedra e cada túmulo pulsassem com uma vida enraizada em lembranças antigas demais para serem ditas em voz alta. Lara sentia um puxão em sua roupa. Não era forte, mas firme o suficiente para fazê-la se virar com o coração acelerado. Diante dela estava uma criança, ou algo que um dia fora uma criança. O corpo era translúcido, e os olhos grandes pareciam pesar com a dor de muitas existências. Não havia traço de sorriso ou esperança, apenas um cansaço profundo, antigo, que não deveria caber em alguém tão pequeno. A menina apontou. Não falou, não chorou. Apenas estendeu o braço trêmulo na direção de uma parte esquecida do cemitério, onde as trepadeiras se enroscavam como serpentes ao redor de uma tumba isolada. Aquela área parecia mais escura que o restante, como se a noite ali tivesse um peso maior. O solo era mais úmido, e o ar parecia conter um gosto metálico, como o cheiro de terra recém-revirada misturado ao silêncio abafado de um segredo enterrado. Lara se aproximou com passos lentos, quase inseguros. À medida que se aproximava, percebia que aquela tumba não era comum. Diferente das outras, não havia flores murchas, nem velas antigas, nem mesmo marcas que alguém algum dia tivesse visitado. Era uma sepultura esquecida, escondida sob trepadeiras negras que pareciam vivas, pulsando levemente, como se sussurrassem advertências à medida que ela se aproximava. Curvando-se diante da lápide coberta, Lara afastou com as mãos as plantas que a envolviam. As folhas estavam frias como gelo, e ao tocá-las, sentiu algo mais, uma espécie de lamento surdo que vibrava por dentro da pedra. Ela esfregou os dedos pela superfície desgastada e, finalmente, conseguiu decifrar algumas palavras gravadas com letras já corroídas pelo tempo. Eram frases fragmentadas, como pedaços de uma confissão proibida. Ali jazem os que jamais encontraram descanso. O pacto foi selado com medo. O silêncio é o preço da paz. A cabeça de Lara girava. Aquilo não era apenas uma sepultura. Era um marco, um selo. E, de alguma forma, ela sabia, ou sentia, que aquela tumba guardava mais que ossos. Era um portal. Um ponto de convergência onde as almas presas se agrupavam, incapazes de seguir adiante. Como se algo, ou alguém, as mantivesse ali por vontade ou vingança. A menina apareceu ao seu lado novamente. Agora, em seus olhos, havia mais do que dor, havia urgência. Ela tocou a mão de Lara, e naquele instante, uma onda de imagens invadiu sua mente. Viu homens em círculo sob o luar, entoando palavras estranhas diante de uma cova aberta. Viu uma criança chorando, arrastada por mãos invisíveis. Viu sombras dançando entre lápides enquanto os vivos fugiam apavorados. E então, tudo se dissipou. Lara caiu de joelhos, ofegante. Seu peito pesava como se carregasse o próprio ar da morte. A verdade era cruel, mas inevitável. Aquele lugar fora amaldiçoado por um pacto antigo, selado por medo, talvez desespero. E agora, as consequências ecoavam através das gerações. As almas não estavam apenas perdidas. Estavam presas. E a chave para libertá-las estava escondida entre palavras esquecidas e memórias que ainda sangravam. Ela precisava encontrar o resto da história. A madrugada avançava lentamente, enquanto o nevoeiro espesso começava a se erguer do solo encharcado. Lara permanecia ajoelhada diante da tumba esquecida, ainda sentindo os ecos das visões que invadiram sua mente. A criança ao seu lado não desaparecera. Seus olhos continuavam fixos na lápide, como se esperasse que Lara compreendesse algo ainda mais profundo. O ar ao redor dela se tornou gelado. Mas não era um frio comum.
Era um frio que parecia vir de dentro da própria terra, como se uma presença invisível estivesse despertando. As sombras que antes flutuavam à distância começaram a se mover lentamente em sua direção. Formavam um círculo silencioso, seus corpos etéreos oscilando entre o real e o impossível. Lara se levantou com dificuldade. Seus músculos tremiam, não apenas de medo, mas de algo que ela não sabia nomear. A angústia das almas ao seu redor era quase palpável, um lamento coletivo que fazia o ar vibrar. A menina fantasma guiou novamente com um gesto, apontando para a base da lápide. Ali, entre as fendas da pedra, algo brilhava fracamente. Ela se agachou e, com os dedos trêmulos, retirou uma pequena placa metálica, envelhecida e corroída. Na superfície, havia uma inscrição em latim, riscada com símbolos quase apagados. Sob a luz fraca da lua, Lara conseguiu decifrar a essência do texto. Era uma oração, mas não uma prece de consolo. Era uma invocação de selamento, algo que fora entoado para manter as almas presas ali, sob vigilância eterna. As palavras não eram comuns. Tinham um peso estranho, como se carregassem consigo o próprio poder do passado. Quando Lara começou a recitá-las em voz baixa, sentiu uma resistência ao seu redor, como se o ar se tornasse mais denso, mais pesado. As sombras estremeceram. Algumas recuaram. Outras se aproximaram, os olhos agora brilhando com algo que beirava o desespero. A criança tocou sua mão com força. Seu rosto demonstrava medo, mas também esperança. Lara compreendeu que a oração era uma chave, mas não para manter o selo. Era preciso desfazê-lo. E só poderia fazê-lo da maneira correta, palavra por palavra, com intenção clara e coragem firme. Com o pergaminho improvisado diante de si, ela começou a entoar a oração ao contrário, sílaba por sílaba, enfrentando a resistência invisível que parecia querer calá-la. A terra sob seus pés tremeu levemente. As árvores ao redor rangeram como se tivessem sido despertadas de um sono antigo. As sombras gritaram em silêncio, suas bocas se abrindo num lamento mudo que parecia partir o próprio tempo. Lara sentia o medo queimando em seu peito, mas havia algo além dele, um sentimento de compaixão. Ela não queria destruir, queria libertar. Queria dar paz àquelas almas que esperavam havia tanto, presas não por escolha, mas por um pecado cometido por outros. Quando as últimas palavras deixaram seus lábios, o chão se iluminou com uma luz tênue, suave, dourada. Uma brisa morna soprou contra seu rosto. E então, o silêncio. As sombras pararam. As vozes cessaram. A criança ao seu lado soltou a mão de Lara e a olhou pela última vez. Havia paz em seu olhar agora. Uma lágrima escorreu do rosto espectral. E então ela desapareceu, como fumaça ao vento. Lara ficou ali, ajoelhada, respirando com dificuldade, como se tivesse acabado de sair de um mergulho profundo. O cemitério parecia outro, ainda escuro, ainda antigo, mas não mais aprisionado. A dor que antes impregnava o lugar havia enfraquecido, e a maldição fora quebrada. Mas ela sabia que toda libertação cobra um preço, e o dela talvez ainda estivesse por vir. O silêncio que desceu sobre o cemitério não era o mesmo que antes. Não era opressor, nem carregado de presença. Era um silêncio pleno, quase sagrado, como o som de um suspiro contido por séculos finalmente libertado. Lara permaneceu imóvel, observando ao redor enquanto os últimos traços das aparições se desfaziam como névoa tocada pela luz. As sombras não vagavam entre as lápides, e o ar, antes gelado e denso, agora era leve, quase doce. Cada árvore parecia repousar. Cada túmulo, enfim, parecia dormir. O céu começava a clarear levemente no horizonte, tingindo o negrume da madrugada com traços tímidos de azul profundo. Lara se ergueu devagar, os joelhos doloridos e as mãos ainda trêmulas. Seu corpo estava exausto, mas sua alma sentia algo novo. Era como se um vazio antigo dentro dela tivesse sido preenchido por algo invisível, mas vital. Ela deu alguns passos, ouvindo apenas o som abafado de seus próprios pés sobre a terra úmida. Nenhuma folha se movia, nenhum sussurro a seguia. O cemitério havia mudado. Ou talvez ela tivesse mudado. Ao cruzar o caminho por onde entrará, passou por lápides que agora pareciam menos pesadas. Algumas tinham flores que não estavam ali antes. Outras, pequenos feixes de luz que dançavam em suas superfícies,
como centelhas de memória se despedindo. Quando chegou ao portão de ferro, parou. Algo dentro dela resistia a partir. Não era medo, era respeito, gratidão e um sentimento difícil de nomear, como se aquele lugar, com toda a sua escuridão e tristeza, tivesse revelado uma parte esquecida de si mesma. Sentiu um toque suave no ombro. Não havia ninguém ali, mas a sensação era real. Era calorosa, reconfortante, como se uma última despedida a envolvesse em silêncio. Ela saiu do cemitério, sentindo os primeiros ventos da manhã tocarem seu rosto. O mundo lá fora parecia intacto, indiferente àquilo que havia acabado de acontecer. Mas para Lara, nada era mais o mesmo. Enquanto caminhava pela estrada de terra, olhou uma última vez por sobre o ombro. As árvores se mantinham imóveis. As trepadeiras na tumba antiga estavam secas. E o portão de ferro, agora entreaberto, parecia não querer mais manter ninguém preso. O cemitério não rugia mais. Não chamava. Estava, finalmente, em silêncio. Mas ela sabia. Sabia que aquele lugar guardaria para sempre suas histórias, seus ecos, seus segredos. E que, às vezes, no limite entre o crepúsculo e a noite, talvez ainda fosse possível ouvir um chamado. Não de dor, mas de lembrança. Se você gostou dessa história, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com quem também adora um bom mistério sombrio. Sua participação ajuda muito a manter viva essa jornada por histórias que arrepiam até a alma. Mas não vá embora. A próxima história começa agora. E nela, o terror não. Descansa. Prepare-se. O céu estava coberto por uma espessa manta de nuvens acinzentadas, imóveis, como se pesassem sobre o mundo com uma intenção silenciosa. O vento soprava com irregularidade, trazendo consigo fragmentos de folhas mortas, poeira antiga e um prenúncio de algo que parecia mais do que apenas chuva. Lucas, Ana, Bruno e Marina atravessaram o portão enferrujado do cemitério esquecido em silêncio, cada um carregando no rosto uma expressão diferente, curiosidade, tensão e uma hesitação mal disfarçada. O som seco do ferro se abrindo foi absorvido pelo espaço como se o próprio cemitério estivesse despertando. Ao cruzarem o limite, a atmosfera mudou. O mundo exterior parecia ter ficado para trás. À frente deles, o terreno se espalhava em um caos de lápides achadas, cruzes tortas e monumentos cobertos por eras escuras. Árvores antigas, com troncos grossos e galhos tortuosos, formavam arcos naturais que sombreavam os caminhos. Seus ramos, secos e retorcidos, lembravam mãos esqueléticas em súplica ou ameaça. O solo estava encharcado pela chuva recente, transformado em lama escura e pegajosa, que grudava nas botas e pesava os passos. Cada pisada era acompanhada pelo som abafado de folhas úmidas e galhos partidos. Marina parou diante de uma lápide coberta por líquens, tentando decifrar as letras quase apagadas. Ana, mais atrás, mantinha os olhos atentos ao redor, como se esperasse que algo surgisse entre as árvores. Bruno caminhava lentamente, um galho nas mãos como se pudesse usá-lo para se defender de algo invisível. Lucas andava na frente, inquieto. Ele sentia algo que não conseguia explicar, uma espécie de vibração no ar, como se o cemitério estivesse observando. Seus olhos percorriam cada movimento das folhas, cada sombra entre as tumbas, como se procurasse por algo que ainda não havia aparecido. O silêncio era quase absoluto, denso e incômodo, como se engolisse os sons do mundo. Não havia canto de pássaros, nem farfalhar natural. Apenas o som de seus próprios passos e o ocasional estalo distante de um galho quebrando sozinho. Um trovão distante ribombou, abafado, como uma voz antiga se arrastando pelo céu. Isso não está certo, sussurrou Marina, mais para si do que para os outros. Lucas parou. Sentia o peito apertado e a nuca arrepiada. Não era apenas medo. Era uma consciência sutil, incômoda, de que aquele lugar estava vivo de alguma forma. Não como um animal respira, mas como algo que espera. À medida que avançavam, os caminhos se tornavam mais estreitos, mais fechados pelas raízes e pela vegetação que parecia crescer com um propósito. A luz diminuía, engolida pela espessura das árvores e pela cobertura escura do céu. Lá adiante, uma bifurcação dividia o caminho entre duas fileiras de túmulos altos, quase como muralhas. O grupo parou diante da divisão, trocando olhares em silêncio. Ninguém queria escolher.
Ninguém queria ser responsável pelo próximo passo. Foi Ana quem quebrou o impasse. Já viemos até aqui. Não dá para voltar agora. Lucas respirou fundo, limpou a lama da barra da calça com a mão e deu o primeiro passo à direita. Os outros o seguiram, hesitantes. A escuridão parecia se adensar ao redor deles, mesmo sem que a noite tivesse caído por completo. E enquanto seguiam entre os túmulos, uma brisa mais fria passou entre as árvores, fazendo-as render suavemente, como se o cemitério sussurrasse: "Bem-vindos." A tensão que pairava no ar parecia sufocar o grupo enquanto exploravam os caminhos tortuosos do cemitério. O céu, agora quase completamente coberto pelas nuvens carregadas, fazia com que as sombras se alongassem e se misturassem, tornando difícil distinguir realidade de ilusão. O silêncio opressor era quebrado apenas pelo som distante e irregular dos trovões, que soavam como presságios de algo terrível por vir. De repente, o solo úmido à frente do grupo começou a se agitar de maneira sutil, quase imperceptível a princípio, mas logo tornando-se impossível de ignorar. As folhas mortas tremiam, pequenos pedaços de terra se soltavam, e um som surdo, como de algo sendo arrancado, preencheu o ar pesado. Antes se pudessem reagir, mãos esqueléticas irromperam na terra, rompendo o manto de folhas e lama que as ocultava por tanto tempo. Eram mãos desnutridas, ossudas, com dedos curvados em garras, como se desesperadas para agarrar algo que as libertasse daquele aprisionamento sombrio. Logo atrás, corpos começaram a emergir, seus rostos desfigurados cobertos por uma pele cinzenta, manchada por marcas negras que denunciavam a corrupção da morte. Os olhos daqueles seres vazios brilhavam com um fogo frio e faminto, fixando-se no grupo com uma determinação ameaçadora. O cheiro pútrido da carne em decomposição rapidamente invadiu o ar, um odor sufocante que apertava os pulmões e fazia a cabeça girar. A sensação de morte viva era tangível, como se o próprio chão estivesse se rebelando contra os vivos que ousavam invadir seu domínio. O medo se instalou instantaneamente no coração dos 4 amigos. O tempo pareceu desacelerar, congelado entre a reação e a urgência. O pânico veio com força brutal, fazendo com que as decisões fossem tomadas no instinto mais primitivo, correr para sobreviver. Bruno foi o primeiro a se mover, puxando Marina pelo braço enquanto gritava para Lucas e Ana. As vozes eram abafadas pelo som dos passos pesados e arrastados que se aproximavam, uma maré de desespero rastejando em sua direção. O grupo desviava rapidamente de lápides quebradas, galhos partidos e raízes expostas, seus corpos trêmulos e corações batendo como tambores frenéticos. Lucas sentiu o chão escorregadio quase fazê-lo cair, mas a adrenalina manteve firme. A respiração era curta e irregular, seus pulmões queimavam, mas não havia espaço para hesitação. Cada som dos grunhidos dos mortos atrás dele apertava sua garganta, enchendo sua mente com imagens terríveis daquelas criaturas, os alcançando e o arrastando para o esquecimento eterno. A necessidade de encontrar um refúgio seguro tornou-se uma obsessão, um único pensamento que atravessava o caos. Abrigo. Eles precisavam de um lugar onde pudessem conter a ameaça, ou pelo menos ganhar tempo para pensar em uma saída. Mas o cemitério não parecia oferecer misericórdia. A escuridão se fechava ao redor deles como uma armadilha, e os murmúrios distantes, antes quase imperceptíveis, agora se misturavam aos grunhidos, criando uma sinfonia macabra que os perseguia enquanto corriam. O despertar sinistro não havia sido um acidente. Era uma força antiga, uma maldição despertando, e eles haviam sido escolhidos para enfrentá-la. O som surdo dos passos arrastados atrás deles soava como um martelo pesado martelando o próprio destino. Cada grunhido abafado e cada arranhão no solo úmido fazia o coração de Lucas acelerar a ponto de parecer explodir dentro do peito. O ar estava denso, quente e impregnado de um cheiro pútrido que parecia se infiltrar nos pulmões, roubando o fôlego pouco a pouco. O cemitério transformará-se num labirinto traiçoeiro. As lápides, antes apenas silenciosas testemunhas da morte, agora pareciam obstáculos ameaçadores, suas formas irregulares bloqueando caminhos, tornando cada curva um desafio que podia significar a diferença entre a vida e a morte. O chão enlameado e escorregadio dificultava cada passo, forçando-os a desviar de raízes e torcidas que ameaçavam fazê-los tropeçar. Galhos secos se projetavam como armadilhas invisíveis, rasgando roupas, arranhando a pele em contato súbito e doloroso. Em cada instante, o medo latejava em suas veias, alimentado pelos olhos vazios famintos que os perseguiam de perto.
Bruno, mais ágil, tentou liderar o caminho, desviando-se com rapidez, mas logo percebeu que o labirinto parecia maior do que jamais haviam imaginado. Cada volta levava a um corredor de túmulos novos, cada vez mais estreito, como se o próprio cemitério tentasse aprisioná-los. A sensação era a de que as paredes do lugar se fechavam lentamente, comprimentando-os para dentro de um túmulo invisível. Ana gritava instruções, tentando manter o grupo unido, mas sua voz tremia, denunciando o medo que tentava ocultar. Marina, perto de Lucas, já não conseguia esconder o pânico estampado no rosto, seus olhos brilhando com lágrimas prestes a cair. Lucas sentia as pernas fraquejarem, a adrenalina começando a ceder para o cansaço. Cada passo era uma luta contra o desespero. Ele sentia o hálito fétido de uma das criaturas roçando em sua nuca, o som do seu passo pesado cada vez mais próximo. Mas ele não podia parar. Não podia desistir. Seus amigos dependiam dele, assim como ele dependia deles. Foi quando ele avistou, entre as árvores retorcidas e lápides achadas, uma silhueta que parecia diferente. A velha capela do cemitério. Suas janelas estavam empoeiradas e as portas de madeira, desgastadas pelo tempo, pareciam um convite desesperado à salvação. Com um último esforço, ele gritou para os outros, apontando para a capela. O grupo acelerou, a esperança renovada inflamando seus corpos exaustos. Atrás deles, os passos dos mortos se intensificaram, mais frenéticos, quase frenéticos, como se soubessem que estavam prestes a perder suas presas. Eles correram para a capela como se a vida dependesse disso, porque dependia. Quando a silhueta da capela antiga surgiu entre as árvores retorcidas, parecia mais um espectro do que um abrigo, um monumento esquecido no tempo, solitário e abandonado. Suas paredes de pedra cobertas de musgo e eras se erguiam como guardiãs silenciosas, envoltas pela névoa que começava a se adensar. A pouca luz que escapava do céu encoberto mal conseguia penetrar as janelas sujas, que refletiam o pálido brilho do luar como olhos opacos. O grupo acelerou o passo, quase correndo, cada passo afundando na lama pegajosa do caminho. O som abafado dos passos pesados e arrastados dos mortos-vivos atrás deles fazia a adrenalina pulsar em seus corpos, martelando os ouvidos como um tambor incessante. Lucas foi o primeiro a alcançar a porta de madeira, grossa, gasta pelo tempo, mas ainda resistente. Ao empurrá-la, um rangido profundo ecoou pelo interior da capela, como se o próprio edifício protestasse contra a interrupção daquele silêncio secular. Um cheiro forte de mofo, terra úmida e madeira podre invadiu as narinas, arrancando um arrepio involuntário do grupo. Dentro, a escuridão era quase total. Apenas pequenos feixes de luar filtravam-se pelas frestas das janelas, desenhando sombras trêmulas nas paredes cobertas por pinturas desbotadas, onde figuras santas e anjos de rostos apagados pareciam observar com olhares vazios. O altar estava coberto por restos de velas consumidas, cinzas espalhadas, pequenos montes de pó de incenso, vestígios silenciosos de cultos esquecidos. Marina tropeçou em pedaços de vidro colorido espalhados pelo chão, fragmentos das janelas quebradas que reluziam fracamente sob a pouca luz. O eco dos passos do grupo parecia crescer, preenchendo o espaço com uma tensão palpável, um suspense que apertava o peito e fazia o ar ficar espesso. Eles trancaram as portas atrás de si, improvisando barricadas com tábuas e pedaços de madeira encontrados no chão. Cada martelada e prego mal colocado fazia o som reverberar como um grito na noite, revelando a fragilidade daquele abrigo. Lá fora, os grunhidos e arranhões aumentavam em intensidade, batendo nas portas como se quisessem invadir, rasgar e engolir. O coração de Lucas parecia querer saltar do peito a cada impacto, o suor escorrendo pela testa apesar do frio. Os olhos se ajustavam à penumbra, procurando qualquer sinal de ameaça que pudesse se infiltrar por frestas ou buracos. Ana apertava as mãos, as unhas cravadas na madeira, tentando manter a calma que lhe fugia. O silêncio dentro da capela era denso e quase sufocante, preenchido pela respiração acelerada de cada um, pelos sussurros contidos do medo e pela sensação imensa de estar cercado por uma ameaça invisível, mas implacável. Minutos pareciam horas. A escuridão e o som do mundo exterior se misturavam em uma sinfonia sombria de expectativa e terror. A cada novo golpe na porta, o medo crescia, como uma onda prestes a quebrar. E, no entanto, ali dentro, naquele espaço velho decadente, havia uma tênue esperança. Uma luz fraca,
quase imperceptível, que prometia que o amanhecer poderia chegar, que talvez, depois da noite mais longa, a sobrevivência fosse possível. Mas o tempo passava, e a sombra do cemitério ainda espreitava, paciente e faminta. A noite pareceu se estender infinitamente dentro da capela, um silêncio tenso e pesado preenchendo o espaço entre os 4 amigos. O som dos grunhidos lá fora cessou abruptamente, substituído por um silêncio absoluto, estranho e inquietante. Era como se o próprio cemitério tivesse prendido a respiração, aguardando o que viria a seguir. Lucas, com o corpo exausto e o coração ainda acelerado, foi primeiro a notar a luz tênue que começava a infiltrar-se pelas frestas das janelas empoeiradas. Era o amanhecer, lento e tímido, rompendo a escuridão com uma promessa de alívio e renovação. O cheiro da madeira úmida e do mofo parecia menos sufocante, e a atmosfera dentro da capela se tornou mais leve, quase palpável em sua mudança. O grupo se levantou devagar, o corpo pesado e dolorido, cada movimento carregado pela tensão da noite que haviam sobrevivido. Ao abrirem a porta com cuidado, o mundo parecia transformado. O céu estava tingido de laranja e azul pálido, o ar fresco e limpo substituindo o odor fétido da noite. Os corpos dos mortos-vivos jaziam inertes no chão enlameado, seus olhos vazios finalmente fechados para sempre. Porém, ao olhar para trás, Lucas percebeu algo que os outros não viram de imediato, uma sombra longa e escura, que não se dissipava com a luz do dia. Ela se agarrava à escuridão das árvores, silenciosa e imóvel, como uma promessa inquietante de que o terror daquela noite não terminara. A sensação de que algo invisível os observava permaneceu, como um aviso sutil e gelado que percorreu a espinha de Lucas. Eles haviam escapado da ameaça física, mas o cemitério guardava ainda muitos segredos, muitos horrores que não se entregavam tão facilmente. O grupo saiu do cemitério em silêncio, o peso da experiência deixando marcas profundas em cada um deles. O sol nascia, mas a sombra daquela noite persistia, prometendo que a verdadeira fuga seria muito mais difícil do que imaginaram. Enquanto caminhavam para longe, Lucas olhou uma última vez para trás. As lápides alinhadas, as árvores retorcidas, a capela silenciosa. Tudo parecia parado, mas ele sabia que aquele lugar estava vivo, pulsando com histórias que aguardavam ser contadas e horrores que ainda desejavam retornar. E assim, sob o céu claro do amanhecer, o cemitério esquecido continuava a guardar seus segredos, sua maldição e a sombra que nunca parte. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!